ficar triste. Ó, eu vou subir minha tela, aí eu vou para essa aula. É a última aula, tá? Referente à apostila 4, a frente B, tá? Depois ela continua na apostila 5, frente A. Mas aí, semana que vem a gente volta, para não ficar, tipo, conteúdo, né? Parando e voltando, parando e voltando, parando e voltando, fica mais complicado, tá? Então a aula, quem quer abrir a apostila, eu acho bom abrir a apostila, que facilita aí o processo, é a aula 16, tá? Frente A, a apostila 4 e a página 22. Tá? Então, abra uma apostila, principalmente para fazer anotações ou qualquer outra coisa. Depois a gente vai fazer exercícios, tá? Eu vou dar alguns minutinhos para vocês fazerem os exercícios. Então, é importante, tá? Essa parte ali, vocês estejam com a apostila aberta, tudo bem? Pessoal, então eu vou explicar o conteúdo. Na verdade, é um conteúdo bem simples, ele é bem rápido. Vocês já viram parte desse conteúdo no primeiro ano, tá? De movimento circular. Você fala, vixe, vai ter velocidade angular, vai ter frequência, período, o, o ômega, vai. Mas essa parte é mais uma parte introdutória, tá? Depois, na próxima aula, que se não me engano é a aula 17 da frente A, mas aí no caso é a apostila 5, aí vai ter associação de polias, aí é um pouquinho mais longo ali, tá? Essa parte é uma parte mais de aplicação, uma parte mais tranquila, bem introdutória mesmo. Tudo bem? Tranquilo? Então, podemos, todo mundo está com a apostila aí 4 aberta na respectiva página. Vocês estão bem, pessoal? Estão meio quietinhos, não estão falando nada? Tá de boa mesmo? Passaram bem as férias? Podemos? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Nada, 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 nada? Não? Alguém quer falar o que fez nas férias? Então, tá bom, pessoal. Então, vamos lá, tá? Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem diante da explicação, pode abrir o microfone, pode falar, pode perguntar. Quem é mais tímido, se quiser falar no chat ali, pode falar também, tá? Só que muitas vezes eu não vejo, então pode dar um grito antes, falar, Renan, deixei mensagem, você olha ali, aí eu já olho para vocês. Tudo bem? Então vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Então a aula é essa daí, começando a falar de movimento circular. Aí você pode pensar, vixe, é coisa que gira, tem velocidade angular, é difícil. Não, não é. É meio que padrão, por isso que a apostila de vocês ela dividiu em duas partes, tá? Essa parte do movimento circular uniforme 1, que é bem a introdução de alguns conceitozinhos e tal, e depois tem o movimento uniforme, circular uniforme 2, que aí no caso vai ter associação de polias, aí entra o conceito de velocidade angular, aí é mais coisas, tá? Pessoal, um detalhe é o seguinte, movimento circular, o próprio nome já fala, né? Movimento circular. Né? Alguma coisa está girando com uma trajetória circular. E uniforme, ou seja, a velocidade, mesmo girando, é a mesma, ela não vai mudar, tá? Então o movimento ele é circular, né? O próprio nome já diz, circular, e é uniforme, a velocidade não muda do começo ao fim. Aí você fala assim, Renan, mas aí começou a falar de um monte de aceleração que eu não vi, e eu já acho difícil. Então vamos por partes. Primeira coisa, lá no primeiro ano, lá no finalzinho da apostila 1, tá? Vocês eram tudo criancinha ainda, lá no primeiro ano, faz uns anos aí atrás, 2 anos atrás, o Vinícius falou para vocês de 2 tipos de aceleração. A aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Aí você fala assim, não lembro. Beleza, tudo bem, normal. Eu sei que é complicado. Na verdade, a gente não utiliza muito esse termo, esse nome, aceleração tangencial. A gente usa o termo aceleração. Então quer dizer que aquela aceleração que tem no vovó atrás do toco, V igual a V0 mais AT, que tem no sorvetão, que tem no Torricelli, é essa aceleração tangencial? É. O próprio nome já diz, ela é tangente à trajetória, como se fosse paralela à trajetória. O que ela faz, Renan? Ela é responsável para aumentar ou diminuir a velocidade. Quando vocês viram lá no primeiro ano, aquela aceleração está na mesma orientação e está no mesmo sentido do vetor velocidade. A velocidade está aumentando. É a mesma coisa. Se eu tenho alguma coisa, independente da aplicação, se eu tenho uma determinada aceleração tangencial, anotem aí no cantinho, faz assim, joga para baixo. Essa aceleração tangencial, ela é responsável em aumentar ou diminuir a velocidade. Só isso, Renan? Só. Coloca assim o popular A. Quando nós falamos de A, V igual a V0 mais AT. Aquele A
era uma aceleração responsável por aumentar ou diminuir a velocidade. Ou seja, nada mais é do que a minha aceleração tangencial. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Aí, beleza. Então, depois que você pegou o seu lápis e dá aquela puxadinha, chup, pra cá, a aceleração tangencial. O que você vai escrever ali? Ela é responsável em aumentar ou diminuir a velocidade. Você pode falar assim, na verdade, ela não é responsável, né? Quem é responsável é uma força que está sendo aplicada. Tudo bem. Mas pensa assim, se tem aceleração tangencial, tem aumento e diminuição da força, da velocidade. Tudo bem? Então, se tem aceleração tangencial, ou a velocidade aumenta ou a velocidade diminui. Vocês anotaram ali no cantinho da apostila isso daí? É importante, tá? Então, coloca lá, a aceleração tangencial. Ela aumenta ou diminui a velocidade. E você fala, peraí, mas você acabou de falar que é movimento circular uniforme, Renan. O uniforme, a velocidade é a mesma do começo ao fim que eu aprendi lá no primeiro ano do ensino médio. Muito bem. Então, a gente já sabe que nesse tipo de movimento, eu não tenho aceleração tangencial. Tudo bem? Então, a aceleração tangencial, nesse caso, não se aplica. Por que não se aplica? Pode fazer uma outra flechinha e colocar. Não se aplica porque o movimento ele é uniforme. A velocidade não aumenta e não diminui. Aí você puxa aqui e faz assim. Neste caso, não temos o AT, a aceleração tangencial. Beleza? Tranquilo? Mas nós temos um outro tipo de aceleração que nós não, né? Vocês viram no primeiro ano e depois nós vimos no comecinho do terceiro ano, que é a aceleração centrípeta. Aí você pode falar assim, bom, aceleração centrípeta, eu não lembro a equação, mas eu sei que é alguma coisa circular. Muito bem. A aceleração centrípeta, ela sempre vai existir, ela sempre vai estar, tá? Sempre quando eu tenho movimento circular, igual esse caso aqui. Então, nesse caso, eu tenho uma aceleração centrípeta e para onde que ela está? Qual que é o sentido dela? Para o centro. Então, ela sempre vai estar para o centro, tudo bem? O centro da trajetória. Mas não é só trajetória circular não, tá? Muitas vezes o vestibular coloca assim, eu tenho uma trajetória curvilínea, meio em curva, assim, ela não é reta, ela não é retilínea, ela é meio curvilínea. Nesse caso, eu tenho aceleração centrípeta? Tem, tudo bem? Sempre que você tiver movimento circular ou curvilíneo, você tem essa aceleração centrípeta. E lembra, se é uma aceleração, se é uma grandeza vetorial, ela tem três coisas: o módulo, a direção e o sentido. Como que você calcula o módulo da aceleração centrípeta? Naquele ponto, por exemplo, eu quero saber quanto que é a aceleração centrípeta nesse ponto. Velocidade ao quadrado, a velocidade naquele ponto. 10 metros por segundo, 5 metros por segundo, 2 metros, não importa. Você vai pegar a velocidade e elevar ao quadrado. E isso dividido pelo raio. Aí você pode pensar, Renan, então eu tenho alguma coisa que está girando, tá? Com uma certa velocidade constante, porque o movimento ele é circular e uniforme. Não tem, nesse caso, a aceleração tangencial, porque você anotou ali na sua apostila que a aceleração tangencial é aquela aceleração que faz aumentar ou diminuir a velocidade, mas você tem a aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta é outra coisa que você tem que puxar aqui e anotar, que ela não aumenta e nem diminui a velocidade. Porque é meio diferente você pensar assim, tem aceleração, mas ela não aumenta e não diminui a velocidade? Muito bem, porque na verdade eu tenho aceleração centrípeta, que é aquela aceleração que eu tenho em corpos que estão em movimento circular. E aquela que faz aumentar ou diminuir a velocidade não é a aceleração centrípeta, é a aceleração tangencial. Tudo bem? Tranquilo? Então, nesse caso, como ele vai ter a mesma velocidade em qualquer ponto aqui, e o raio é sempre a mesma coisa, ué, Renan, então em qualquer lugar que eu calcular aqui, esse AC vai dar o mesmo valor. A aceleração centrípeta vai ter o mesmo valor. Muito bem, perfeito. Porque a velocidade é sempre a mesma e o raio da trajetória é sempre o mesmo. E é dessa maneira que eu consigo calcular a minha aceleração centrípeta ali. Tudo bem? Tranquilo? Direção dela muda de ponto a ponto na trajetória, tá? Essa aceleração centrípeta, cada hora ela está num lugar, uma hora ela está na diagonal, outra hora ela está na horizontal, outra hora ela está na vertical. E o sentido não. O sentido é um só. É sempre direcionado para o centro da trajetória. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então vamos limpar disso tudo. Tá? O que eu tenho que falar? Se alguma coisa está se movendo numa trajetória circular, tudo bem? Ela vai ter aceleração centrípeta,
Aí você vai puxar aqui e fazer uma anotaçãozinha. A aceleração centrípeta não é responsável e não aumenta e nem diminui o vetor velocidade. Tudo bem? Para onde que ela está? Ela está sempre apontando, né, no sentido para o centro da trajetória. Nesse caso, eu não tenho aceleração tangencial, que é aquela responsável por aumentar ou diminuir a velocidade, e o vetor velocidade ele é sempre tangente à trajetória, ou seja, nesse ponto ele está tangente, pá, se ele tivesse aqui, 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 pá, e assim vai, tá, 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 tá. Ele vai tangenciando a trajetória, tudo bem? Então, nesse caso, tanto a direção e o sentido dele vão mudar, que uma hora ele vai estar na horizontal, outra hora na vertical, outra hora na diagonal, uma hora ele está para cima, outra hora ele está para baixo. Só que o módulo, que é o valor, que é o número, sempre vai ser o mesmo por se tratar de um movimento uniforme. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Alguma dúvida nessa parte de aceleração tangencial? Vocês lembram de aceleração tangencial, aceleração centrípeta, vetor velocidade, movimento circular? Vocês lembram disso lá no primeiro ano? Acho que é, no primeiro ano. Vocês lembram, sim ou não? Pode colocar aqui não, pessoal, não tem problema não. Mas vocês lembram mais ou menos? De aceleração tangencial, aceleração centrípeta? Mais ou menos. Mais ou menos? Mas ficou clara essa questão de aceleração tangencial, aceleração centrípeta, vetor velocidade? Sim ou não, pessoal? Pode falar, Renan, eu não entendi o que você falou. Eu explico de novo. Mas o intuito aqui, pessoal, não é questão de vocês aprenderem, tá? O nosso intuito aqui é aprender. Não é outra coisa, não, tá? Posso continuar? Sim, não. De boa, pessoal? Então tá bom. Então vamos continuar, tá bom? Mas qualquer coisa aí vocês falam. Beleza? Então, ó, a gente viu o que é um movimento circular uniforme, básico ali e tal. Agora vem esse negócio do período da frequência. Fala, meu Deus, Renan, isso eu tenho dificuldade. Pessoal, período. Primeira coisa, vamos ver o que são as letras, o que cada coisinha representa. Primeira coisa, falou de frequência, ele está se referindo à letra F, minúsculo, tudo bem? Falou de período, ele está falando desse T maiúsculo aqui, tudo bem? Tá. O que é período e o que é frequência, Renan? Porque eu nunca entendi, para mim parece ser as mesmas coisas. É assim, ó. O tempo que demora para alguma coisa acontecer é o período. O tempo. Então, por exemplo, assim, vamos pensar. Deixa eu ver. Domingo, né, começa a semana. Tudo bem. Depois de 7 dias, volta a ser domingo de novo. Aí depois de uma semana, volta a ser domingo de novo. Ou seja, não está repetindo a mesma coisa? Mas de quanto em quanto tempo? Ué, Renan, de 7 em 7 dias, chega no domingo. Então tem um determinado período. Se eu chego para vocês e falo assim, olá, terceiro ano, olá, terceiro ano, olá, terceiro ano, olá, terceiro ano, olá, terceiro ano. Eu não estou repetindo a mesma coisa? Falo, nossa, Renan, meu Deus. Eu estou repetindo a mesma coisa. E o tempo que demora para eu repetir uma vez isso daí, olá, terceiro ano, é o quê? É o período. Então, o que é período mesmo? É o tempo que demora para alguma coisa acontecer. Ou dias da semana, ou estações do ano, ou o Renan falando bom dia, olá, terceiro ano, né? Ou seja, qualquer coisa. Alguma coisa que está se repetindo sempre tem um período. Então, o tempo que demora para acontecer uma vez é o período. Aí você pode falar assim, tá, beleza. E qual que é a unidade no sistema internacional do período, Renan? Segundos. Então, por exemplo, olá, terceiro ano. Demorei 3 segundos. Então, qual que é o período para eu falar, repetir uma vez isso daí? 3 segundos. Então, você coloca T igual a 3 segundos. Mas tem uma outra grandeza, que é a frequência. O que é a frequência? A frequência é a quantidade de vezes que eu vou repetir a mesma coisa. Então, olá, terceiro ano, olá, terceiro ano, olá, terceiro ano, olá, terceiro ano, olá, terceiro ano. Renan, você repetiu 5 vezes. Então, quer dizer que a frequência é quanto, então, nesse caso? 5 vezes, tudo bem? Aí você pode falar assim, esse negócio de frequência tem a ver com os hertz, com aquele Hz? Tem. No sistema internacional, a frequência, a unidade de frequência é o hertz, Hz. Só que tem um detalhe, e eu não gosto de falar isso quando eu estou dando exemplo, porque muitas vezes acaba confundindo. É o seguinte, pessoal,
pessoal, não estou conseguindo abrir. Ah, peraí. Não, ó. Pois é, vamos voltar só um pouquinho aqui na aceleração. Opa! A aceleração tangencial e a aceleração centrípeta são duas categorias de aceleração. São duas acelerações diferentes. Uma é diferente da outra. A aceleração tangencial faz o quê? Ela existe quando tem movimento circular, quando tem movimento retilíneo, quando tem tudo. Mas ela sempre vai existir quando tem aumento ou diminuição da velocidade. Tudo bem? Ela serve para isso. A aceleração centrípeta não tem nada a ver com a aceleração tangencial. Quando que eu tenho aceleração centrípeta? Eu tenho aceleração centrípeta quando eu tenho trajetória ou circular ou curvilínea. O Renan, quer dizer que um carro que está se movimentando em linha reta, retilíneo, vai ter aceleração centrípeta? Não. Aceleração centrípeta eu só tenho quando eu tenho uma trajetória circular. Tudo bem? Então, um não depende da outra. Então, um é uma coisa e o outro é outra coisa ali. Tá bom? Então, tinha uma dúvida lá, pessoal. De vez em quando eu esqueço de olhar o chat ali. Tudo bem? Tranquilo? Depois vocês dão uma olhadinha lá, ver se tem mais alguma pergunta. Então, quando eu falei da frequência, que eu falei que é em Hertz, Hz, tem que tomar cuidado com um detalhe, que eu falo sempre no final. Se por um acaso o exercício trouxer alguma coisa em Hertz, é a quantidade de vezes que alguma coisa se repete também, só que tem um detalhe. Você não vai usar em 10 segundos, em 20 segundos. Frequência em Hertz é a quantidade de vezes que alguma coisa acontece, mas a cada 1 segundo. Ou seja, tem que ser muito rápido, tudo bem? Então vamos pensar assim, ah, nossa, eu vi um negócio lá que se repetiu, aconteceu 5 vezes a cada 1 segundo. Então eu tenho o quê? Eu tenho que a frequência é 5 Hz. Então o exercício tem que chegar para você e falar assim, ó, aconteceu 20 voltas a cada 1 segundo. Aí sim é a frequência em Hz. Se ele não falar isso, não é. Então tem que tomar um determinado cuidado ali. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? E a última coisa. Ah, você pode pensar assim, onde que eu vejo isso daí? Os carros têm aquele outro ponteiro que ele mede o RPM, as rotações por minuto de rotação do motor do carro lá. Também é unidade de frequência. Só que rotações por minuto também é unidade de frequência, mas não no sistema internacional. O Hertz, tá? É no sistema internacional e o RPM não é, mas também é unidade de frequência. Você tem que lembrar que 1 Hertz, tá? É a mesma coisa que 60 rotações por minuto. Tudo bem? Então é a mesma coisa, então você pode colocar ali, tá bom? Importante isso daí. A última coisa que eu vou falar sobre período e frequência. Eles são grandezas inversamente proporcionais. Aí você pode pensar assim, o que quer dizer ser grandezas inversamente proporcionais, Renan? Se uma é grande, a outra é pequena. Então, se o período é muito grande, demora mais tempo para alguma coisa acontecer, a frequência, que é a quantidade de vezes que aquilo acontece, é menor. Então, por exemplo, se você dá 5 gritos ali, rapidinho, bem curtinho, eu tenho o quê? O período pequenininho. Mas a quantidade de vezes que você vai gritar vai ser maior. Agora, você e demora para dar um grito. O que aconteceu com o período, que é o tempo para dar um grito? Aumentou. Vai demorar muito tempo. E, por consequência, você vai acabar dando o quê? Menos gritos. Então, a frequência diminui. Então, já cansado de perguntar assim, ô Renan, existe alguma situação, alguma coisa do meu cotidiano, do meu dia a dia lá, em que frequência e período são grandezas diretamente proporcionais, de aumentar uma e a outra aumentar? Não, isso não acontece. Se a frequência é grande, período pequeno. Se o período é grande, a frequência é pequena. Nunca vai ser grande, grande, pequeno, pequeno. Porque o modo como eles se definem, se modelam ali, é ser grandezas inversamente proporcionais, que é, na verdade, uma aplicação nossa. Se eu estou falando de movimento circular, se eu estou falando que alguma coisa está rodando, ela está repetindo várias vezes a mesma coisa. Ou seja, ela vai ter um certo período e uma determinada frequência. Beleza, pessoal? Tranquilo? Deixa eu perguntar aí. E aí, como que tá as coisas, né? Como que tá, então? Ficou tranquilo? Fala para mim. Coloca no chat, ou pode abrir o microfone e falar, nossa, Ana, tá muito fácil. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tranquilo.
Tá mesmo? De verdade, pessoal? É bem introdução mesmo. Essa parte, dá uma olhadinha na parte do período, na parte da frequência. Tá tranquilo? Não ficou nenhuma dúvida? Não, senhor. Então tá bom, muito obrigado. Então, pessoal, vamos fazer alguns exercícios para falar assim, aonde que isso cai em prova, de que maneira que isso cai em prova. Vamos lá? Sim, não? Pode Podemos? ser. Então vamos lá. Pessoal, eu queria que vocês abrissem a apostila 4, tá? Nessa aula, então nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Vamos fazer o primeiro, fazer uns dois. Depois vou dar um tempinho para vocês fazerem. E ele fala o seguinte no exercício 3. Então, a maioria desse exercício é referente a período e frequência, tá? Então, ele fala assim, ó. Um ponto material percorre uma circunferência de raio igual a 0,1 metros, em movimento uniforme, com a mesma velocidade, de forma a dar 10 voltas a quantidade de vezes por segundo. Renan, ele falou que está repetindo 10 vezes a cada 1 segundo. A quantidade de vezes que alguma coisa repete por segundo é o período. Desculpa, é a frequência. E ele quer que você encontre o período. Como que eu vou encontrar o período? A gente sabe que o período é igual a 1 dividido pela frequência. Se eu tenho a frequência que é 10, 1 dividido por 10, 0,1. Olha que exercício tranquilo. Então, eu já encontrei que o período, assinala lá, que o período desse movimento é igual a 0,1 segundos. Lembrando que o período é o tempo que ele demora para realizar uma vez o movimento, uma vez o ciclo, enfim. Tá? Então, esse é o período. E a unidade é o segundo. Tudo bem? Tranquilo? Vamos fazer então mais um, tá? Um pouquinho mais a fundo. O próximo exercício fala assim para a gente. As hélices de um ventilador giram com frequência de 1.200 RPM, 1.200 rotações por minuto. Considerando as unidades do Sistema Internacional, assinale a alternativa que apresenta o período dessas hélices. Bom, primeira coisa que eu preciso encontrar é a frequência, mas não em RPM. Eu preciso encontrar a frequência em Hertz. Então, o que eu sei? Bom, eu sei que 1 Hz é igual a 60 rotações por minuto. Então, de novo, 1 Hz, tá? Frequência em Hertz, é igual a 60 rotações por minuto. Só que eu não tenho 60 rotações por minuto. Eu tenho mais, eu tenho 1.200 rotações por minuto. Quanto que isso corresponde em Hertz? Em Hz? X. Então, você vai multiplicar cruzado. Vai ficar 60x, que é igual a 1.200 vezes 1, que é 1.200. Então, eu tenho que x é igual a 1.200 dividido por 60. 1.200 dividido por 60, eu tenho que a frequência em Hertz dessas hélices do ventilador é de 20 Hz. Ou seja, o que é 20 Hz? Que a cada 1 segundo ela o quê? Gira 20 vezes, tá? Muito rápido. E eu sei o seguinte, que o período é o inverso da frequência. Então, o período é igual a 1 dividido pelo F. 1 sobre a frequência. Então, fica 1 dividido pela frequência, e a minha frequência é 20. 1 dividido por 20, 0,05 segundos. Então, portanto, a alternativa correta é a nossa alternativa C. Então, nós sabemos o seguinte, que a frequência é 20 Hz, ou seja, a cada 1 segundo, essa hélice gira 20 vezes, e para girar uma vez, o tempo que ela demora vai ser de 0,0 segundos. Ou seja, muito, mas muito rápido mesmo. Tranquilo, pessoal, essa parte de... tá, vamos lá então. Vamos voltar aqui. Espera aí. Se nós pensarmos o seguinte, 1 Hz é o quê? É uma rotação a cada 1 segundo, tá? Então, 1 Hz é uma rotação a cada 1 segundo. Então, em 1 minuto, né, em 60 segundos, eu vou ter quantas rotações? 60. Então, por isso que eu falo que 1 Hz é uma rotação por segundo. Isso em minutos. Em 1 minuto, ele vai girar quantas vezes?
Ué, se 1 Hz é uma por segundo, em 1 minuto eu tenho 60 segundos, ou seja, ele vai girar 60 vezes. Por isso que ele vai dar 60 voltas, 60 rotações por minuto, tá? Então, nós partimos desse intuito, né? 1 Hz é uma rotação por segundo. E 1 minuto, quantas vezes isso vai girar? Ué, 1 minuto tem 60 segundos. Se é uma por segundo, em 60 segundos ele vai dar 60 voltas. Então, por isso que 1 Hz é igual a 60 rotações por minuto. É daí que vem esse valor de 60 RPM. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Mais alguma pergunta, pessoal? Deu para entender quem eu respondi? Essa questão dos 60 RPM? De onde que veio 60? Sim, não? Sim. Sim, tranquilo? O do 60, então tá bom. Vamos fazer então mais um. Pessoal, se estiver muito rápido, vocês vão falando, tá? Mais um. O exercício 7, ele fala assim, ó, uma partícula executa um movimento uniforme sobre uma circunferência de raio 20 centímetros. Esse raio não vai fazer diferença nenhuma. Ele percorre metade da circunferência, para tudo, ele percorre metade da circunferência em 2 segundos. Mas para realizar um ciclo inteiro, ele precisa percorrer ela inteirinha. Ué, metade é 2 segundos, então inteiro vai ser o dobro. Então vai ser quantos segundos? 4 segundos. Olha o detalhe do exercício. A frequência em hertz e o período do movimento em segundos valem respectivamente. Metade do trajeto, 2 segundos. Para dar a volta inteira, é o dobro. Então, 2 na metade, mais 2 na outra metade, 2 mais 2, 4. Então, tem um período de 4 segundos. Ou seja, para dar uma volta inteira, que é o nosso período, é igual a 4 segundos. Mas eu sei que a frequência é 1 sobre o período. Ou seja, 1 sobre o inverso do período. Então, vai ficar 1 sobre 4. 1 dividido por 4, 0,25, qual que é a unidade de frequência? Hertz. Tudo bem? Tranquilo? Então, o período é 4 segundos, tá? A frequência é 1 dividido pelo período, que é 4. 1 dividido por 4, eu tenho uma frequência de 0,25 Hz, portanto, a alternativa correta, quase acabando, pessoal, quase acabando. A alternativa correta é a nossa alternativa E, tá? Então, primeiro ele perguntou a frequência, 0,25, e depois ele perguntou o período, só 4 segundos, para ver se você não ia confundir, porque tem essa parte. Porque vamos pensar, primeiro, para encontrar a frequência, você precisava do período, tá? Então, detalhezinho do exercício ali para ver se você estava atento nessa... Não, ó. O período é o tempo para realizar um ciclo. Então, vamos pensar, ou dar uma volta inteira, ou eu falar alguma coisa inteiro, ou eu batucar uma coisa, ou seja, para realizar o movimento inteiro. Ele saiu de um ponto, fez metade da trajetória e ele demorou quanto? 2 segundos. Só que isso não é o período, porque o período é o tempo que ele demora para realizar o ciclo inteiro. Ou seja, para girar inteiramente, girar inteiro ali, né, esse movimento, né, que ele está realizando. Então, 2 é a metade, mais 2 a outra metade, a volta inteira, 4 segundos, tá? Por isso que o período é 4 segundos e não 2 segundos. Esse era o detalhezinho. Metade não é o período. O período é o movimento inteiro. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Pode colocar aqui para a gente fazer só mais um, aí a gente finaliza. Tem que falar, tá, pessoal? Importantíssimo perguntar, porque são os detalhezinhos que fazem diferença em prova. Pode falar. Alô? Alô? Não, Alô? senhor. Tá tranquilo? Alô? Alô? Uhum, tá certo, tá certo. Eu não Então posso tá falar bom. muito alto, tô num lugar. Ah, tá, beleza. Tranquilo? Vamos fazer mais um, então? Deixa eu pegar um mais dificinho, tá? Que esse aí tá muito fácil. Ó, depois vocês façam esse 9, que é um exercício importante, tá? Da UEL. O 10 é um exercício importante também. E eu vou fazer um pouquinho mais
complicadinho, que é uma coisa que eu falei também, que é de aceleração centrípeta, e eu quero fazer para vocês esse exercício 13. Aí a gente bate o martelo e finaliza. Ele fala o seguinte, ó. Uma partícula descreve uma circunferência horizontal com velocidade constante em módulo. O raio da circunferência é de 15 centímetros e a partícula completa uma volta a cada 10 segundos. Opa, para tudo. Para tudo, para tudo. Ele está falando para a gente que ele completa uma volta, ou seja, ele realiza um ciclo a cada 10 segundos. Ou seja, o período é 10 segundos. O módulo da aceleração centrípeta é d. Não sei se vocês notaram aqui, mas a unidade está em centímetro, então não precisa converter esse raio, tudo bem? Eu não sei se vocês lembram, mas uma das coisas que eu vou usar bastante na próxima aula é isso daqui. O William deve ter falado bastante para vocês, para calcular o comprimento, né, de uma circunferência. Muitas vezes você não usa esse ΔS, você usa o C para a circunferência. Na física, nós não utilizamos o C, nós utilizamos o ΔS, tudo bem? É a mesma coisa. Então, para calcular o comprimento da circunferência, ΔS é igual a 2π, que é a variação angular, né, de um giro inteiro, vezes o raio. Tudo bem? Então, tem o seguinte, que o ΔS é igual a 2π vezes... Quanto que é o raio da trajetória? 15. 2 vezes 15, 30π centímetros. Ou seja, o nosso ΔS, o quanto ele vai percorrer por giro, é de 30π metros. Mas eu quero encontrar a velocidade, porque para achar a aceleração centrípeta, eu preciso encontrar essa velocidade. Então, o que eu vou fazer? Como é um movimento uniforme, eu tenho que a velocidade é igual a ΔS dividido por ΔT. O que é o ΔS? É a distância que ele vai percorrer por giro, por rodada. Então, por rodada, pessoal, quanto que ele vai percorrer? 30π. Quanto tempo que ele demora a cada volta, a cada giro? Ele demora 10 segundos. 30 dividido por 10, 3. E o π eu vou repetir. Ou seja, a velocidade é de 3π centímetros por segundo. Como ele deixou a resposta em π, não precisa substituir. Então, o que eu fiz aqui? Eu encontrei o tamanho da circunferência, com aquela equaçãozinha que o William já passou várias vezes para vocês, lá em trigonometria, geometria, né? Utilizei a equação da velocidade, que é ΔS dividido por ΔT, tá bom? Eu tenho ΔS, o comprimento por giro, por rodada, e o tempo de uma rodada completa, 10 segundos. Com isso, eu encontro a velocidade. Para encontrar a aceleração centrípeta, é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Mas o que é a velocidade? Ué, é 3π, Renan. Aqui, ó, 3π. Só que é 3π ao quadrado, dividido pelo raio. Precisa passar para metros? Não, porque a resposta é em centímetros. Quanto que é o raio? 15. Então fica lá, 3 vezes 3, 9, π vezes π, π ao quadrado, dividido por 15. 9 dividido por 15, eu tenho 0,6, π ao quadrado, centímetros por segundo ao quadrado, portanto, a alternativa correta é a nossa alternativa B. Exercício importante, tá? Você encontra a aceleração centrípeta, mas para encontrar a aceleração centrípeta, o que você precisa? Da velocidade. Como que eu encontro a velocidade? ΔS dividido por ΔT. Uma volta, ele demora 10 segundos, e em uma volta ele vai percorrer quanto de comprimento? 30π centímetros. E com isso nós encontramos a aceleração centrípeta, mas nós vamos falar mais a fundo desse conteúdo na nossa próxima aula da semana que vem. E aí a gente continua esse conteúdo, aí vou dividir em várias aulas para não ficar muito rápido, para a gente detalhar bastante, que isso aí é um conteúdo que Enem cai muito, tá? É um conteúdo que sempre cai no Enem, tá bom? Pessoal, tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? De boa? Alguma coisa não ficou claro? Pode falar, tá? Não fica com vergonha, não. Tá tranquilo? Podemos finalizar? Sim, não? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Então tá bom, pessoal, ó. Então, por hoje eu vou parar por aqui. Próxima aula a gente continua nessa parte, tá? Nesse conteúdo. De novo eu falo, pode fazer pergunta, não fique com vergonha aí não, tá bom? Abração, tenha uma ótima quarta-feira, quase acabando, né?